Eu verifiquei que eu tinha um dedo de diástase que ficou da minha gestação. Meu filho vai fazer 23 anos agora em setembro. E depois do primeiro mês, essa diástase sumiu. Eu perdi 7 centímetros e perdi 5 quilos. Estranhamente, eu falei pra Carla, gente, a única coisa que mudou foi o projeto. E eu perdi 5 quilos. Continuei treinando, mas a única coisa que entrou na minha vida realmente foi o projeto. Eu tenho muita dificuldade com o abdômen, minha maior queixa. E essa técnica da barriga negativa me ajudou muito. Em um mês e meio, eu perdi 7 centímetros de abdômen. E ela sabe que eu sou uma pessoa relapsa. E faço pouquinho, acordo, faço meus 5 minutos, melhorou de novo minha postura, minhas hérnias de cervical, não sinto mais dores porque eu alongo antes da barriga negativa, faço o vácuo e problema de constipação, melhorou meu trânsito intestinal. Além dos 7 centímetros que eu perdi, né, que é a parte estética, a gente se preocupa muito com isso, então não tenho o que se queixar e assim, realmente funciona. E os dias que eu não faço, eu sinto muita falta, eu sinto fluidez na minha coluna, sinto o meu abdômen mais distendido e você acaba se reeducando de todos os lugares que está, não deixar mais o abdômen sem estar contraído, sem estar numa postura. E isso é muito importante, né? Até mesmo para a localização dos órgãos internos. As pessoas que têm problemas de incontinência urinária eu não tinha. Então, só tenho elogios ao método, só tenho elogios a Carla, ao curso. Olá, coguetes! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do BZ360. Hoje eu vou revelar os primeiros passos para você conquistar a tão sonhada cinturinha fina. Chega de buchão! E para quem não me conhece, eu sou Carla Kogo, fisioterapeuta, especialista em osteopatia. E nos últimos 5 anos eu venho ajudando mulheres a reabilitarem a sua cinta natural, a conquistarem essa cinturinha fina. E como tudo começou? Eu tinha uma paciente na osteopatia que ficou grávida. E um belo dia ela falou assim para mim: Carla, você já escutou falar da barriga negativa? E eu falei para ela assim: não, nunca escutei falar. E ela foi me mostrando alguns treinamentos na internet e esse método novo, que se chama, né, o Low Pressure Fitness, o LPF. E então eu fui buscar, né, onde que fazia esse curso, como é que eu ia ter esse treinamento, não acreditando muito, que era uma coisa muito nova. Eu já estava com a minha osteopatia, com o meu estúdio de pilates, já acreditava muito que o pilates era muito bom para isso, para reabilitação, para o centro, para o abdômen, powerhouse, já tinha isso um pouco em mãos. Só que ela veio com essa novidade para mim, que era o vácuo, né? O vácuo abdominal. E eu vi, quando eu comecei a pesquisar, que os fisiculturistas faziam, principalmente perto do campeonato, para ter o quê? Uma linha de cintura mais fina. Pra vocês verem, se os fisiculturistas fazem essa técnica, é porque é uma técnica que realmente ela traz esse benefício, traz essa definição para a linha de cintura, principalmente para as mulheres. Então, eu me especializei no método LPF, no Low Pressure Fitness. Assim que ela teve o bebê, a gente começou essa reabilitação, tá? Eu comecei a aplicar toda a técnica nessa minha paciente, que virou aluna. Com 4 semanas de prática, essa minha aluna já começou a aparecer a definição do músculo dela, do abdômen. Só que, como ela era uma aluna, uma paciente que já praticava atividades físicas antes, já tinha uma boa alimentação, já se cuidava, eu pensei assim, poxa, o corpo dela já tem esse domínio, já conhece, né? Ela reabilitou, claro, a gente fez que a técnica tem sim as suas vantagens da respiração, o treino postural, mas eu ainda não acreditava 100%. Eu ainda não conseguia entender como que aquilo poderia ser possível. Ia diminuir tanto essa circunferência abdominal. Então eu queria entender mais, eu queria sentir mais isso. Comecei a fazer em outras mulheres. Outras mulheres começaram a me procurar. Por quê? Porque ela começou a indicar para as outras. Não tinha feito ainda. Porque a minha cabeça, gente, ainda era muito: eu preciso malhar. Eu preciso fazer abdominais,
só vai trincar, só vai definir se eu malhar, se eu estiver na academia. Era uma crença que eu tinha. Eu tinha uma crença, porque sempre condicionada ao Pilates, né? Que tudo é a força do centro, era fazer os abdominais, era fazer a contração. E eu não conseguia, na minha cabeça, entender como que um vácuo fazia essa definição do abdômen. Tão mais rápido do que eu ficar fazendo abdominais, ou então fazer uma dieta restrita, fazer uma atividade aeróbica. Na minha cabeça isso não entrava. Quando chegou a pandemia, que as academias fecharam, eu comecei a praticar em casa. Principalmente logo após que eu tive o Covid. Porque logo ali em maio, em junho, né? Começou em março, em junho eu tive Covid. E como trabalhava muito a respiração, eu falei, eu vou começar a praticar. E eu estava fazendo meus treinos em casa. Eu tinha um TRX, eu fazia meu TRX em casa, eu fazia aqueles treinos funcionais e eu falei, por que não eu testar a barriga negativa agora, o Low Pressure Fitness? Então eu comecei e ao mesmo tempo que eu fazia a barriga negativa, eu também trabalhava muito a mobilidade da minha coluna com o Mat Pilates em casa. Porque eu tinha acabado de entrar numa formação de Pilates clássico. Então eu tinha que cumprir as minhas aulas com a minha professora e eu tinha também que eu queria muito sentir o método da barriga negativa. Ali com umas 2 semanas praticando o método da barriga negativa, eu comecei a enxergar uma definição no meu abdômen que eu nunca tinha visto. Um abdômen ele mais delineado, sabe? Com a marcação dos meus gominhos, vindo aquela definição. E eu comecei a pensar assim, nossa, como que pode? Eu sempre fiz tantos abdominais e eu nunca tive essa marcação, sempre achava que era a dieta, cortar carboidratos, tem que correr na esteira 1 hora, fazer spinning. E ali, de repente, eu sem fazer isso, nada disso, porque eu estava em casa, só com os meus treinos funcionais e a barriga negativa, a minha definição começou a aparecer. E detalhe, o meu manequim, que sempre foi ali 38, 40, eu consegui reduzir, baixar esse manequim para 36. Então, assim, a minha cintura de fato afinou, o meu abdômen de fato definiu. Depois que eu senti isso tudo em mim, que eu senti na minha pele, comecei a ver os resultados e vi que o resultado ele era rápido. E eu uma vida inteira lutando, querendo aquele abdômen. Porque, eu sempre malhei, eu sempre fiz atividades físicas, eu sempre cuidei da minha alimentação, mas eu queria muito ter uma cintura fina, mais fina. Então, será que isso é a minha estrutura? Será que eu sou assim? Eu sou um pouco mais larga? Até pensava muitas vezes que eram por causa dos exercícios da musculação, né? Que muita gente fala, se você fizer muito exercício com carga, com peso, você vai hipertrofiar a sua cintura, o músculo do abdômen também hipertrofia. Bom, se eu tô fazendo vácuo, eu tô fazendo uma sucção, eu tô afinando, eu tô apertando, eu tô ficando fina. E eu comecei a reparar que nessa prática eu afinava nas laterais também, porque aí foi quando eu fui olhar a anatomia, né, ver essa anatomia do músculo transverso e eu vi que ele funciona igual uma cinta. E aí eu juntei a prática da barriga negativa, voltei a dar aula no meu estúdio de Pilates, foi quando eu reabri o estúdio de Pilates e eu comecei a praticar nas minhas alunas do Pilates, em todas elas. Falei, agora eu vou meter bronca que eu quero ver esse método dar certo. Com o meu conhecimento já do Pilates clássico e esse método junto da barriga negativa, eu comecei a ver grandes resultados nas minhas alunas. Elas me relatavam melhora da circunferência, de colocar uma roupa e sentir as roupas mais largas, principalmente as calças, da incontinência urinária. Teve uma que falou pra mim assim, Carla, foi impressionante, com 2 semanas eu tava perdendo xixi e agora parou, acabou. E aí eu fui conseguindo, sabe, captar o feedback, escutando o que cada uma falava pra mim, cada questão, cada patologia, cada queixa, né, na verdade cada queixa, e vendo o que essa conjunção tava trazendo de benefícios para as minhas alunas. E aí eu fiquei muito, muito empolgada, eu falei, é isso agora que eu achei ponto-chave, e agora eu vou botar essa mulherada pra ficar com essa cintura fina. Mas, nisso tudo, tinha um detalhe aí. As minhas alunas, elas aprendiam no estúdio, as aulas no presencial. Só que quando elas chegavam em casa,
elas precisavam de um suporte, elas precisavam relembrar. Por quê? Se ela ia para o estúdio, ela tinha aula comigo uma vez na semana, surgiam dúvidas. E eu comecei a pensar num jeito delas terem mais independência, delas conseguirem seguir, ter essa prática para elas, que isso é uma coisa, é um método que você tem para você, para sua vida, para o resto da sua vida. Ninguém vai tirar isso de você. E eu comecei a gravar eu dando aula para elas. E eu mandava essas aulas para elas poderem seguir o treinamento em casa, porque era importante elas fazerem todos os dias. No início, eu ainda estava me encontrando, como eu iria dar essas aulas. Então, eu via que não era só uma vez na semana que elas tinham que praticar. Eu comecei a praticar todos os dias em casa quando eu estava na pandemia. Então, elas tinham que fazer exatamente igual. Eu gravava essas aulas, eu mandava para elas e elas iam praticando, que aí sim elas conseguiam ver o resultado rápido. Não fazendo uma vez por semana comigo no estúdio. Elas tinham que praticar todos os dias e isso virar um hábito. Cada dia da semana, uma postura diferente. Porque, além de trabalhar a cintura, eu queria que elas trabalhassem a postura. Melhorasse a postura, que muitas tinham a queixa de ombro caído para frente. E isso também altera para você ter mais projeção da barriga. A respiração era... Nossa, gente, a respiração era o que mais eu tinha que consertar, ou que eu tinha que dar esse feedback. Então, eu gravava as aulas da respiração consciente, porque isso tem que ser treinado antes, essa respiração consciente. É o primeiro passo para você conseguir ter uma boa postura, ter uma boa noite de sono, trabalhar a consciência corporal do seu centro, dessa ativação dessa cinta. É a respiração que faz você ativar o teu centro. Então, eu senti a necessidade de passar isso no Instagram. Eu senti a necessidade de mostrar isso para mais mulheres que me seguiam, que conversavam comigo, sempre foram admiradoras, falavam que eu era inspiração. E aí eu comecei também a pensar nas mulheres que me seguiam no Instagram. Se eu posso ajudar essas que estão presentes comigo, minhas alunas, eu também posso passar esse meu conhecimento e esse jeito que eu dou aula, essa captação que eu tenho, essa visão que eu tenho para essas mulheres que também me seguem no Instagram. Mulheres que conversam comigo diariamente pelo direct, que mandam mensagens falando que eu sou inspiração, como é que eu tenho esse corpo, poxa, eu me inspiro em você, o que você faz? Então, eu comecei a gravar alguns vídeos, vídeos na época, fazer fotos, conteúdos no Instagram, para levar essa informação. Porque quando a gente tem um conhecimento, a gente quer passar. Quando a gente sabe que aquilo é benefício para o outro, a gente quer passar, a gente quer ajudar. Principalmente eu, que sou fisioterapeuta, trabalho na área de saúde. Então, eu atendo muita gente que eu vejo as dificuldades, pessoas que não conseguem dormir à noite, que têm uma péssima noite de sono, porque não tem uma respiração boa, intestino que não funciona bem, alunas que falavam sobre prisão de ventre. Carla, eu não vou ao banheiro, eu fico uma semana. E eu falava assim, não, mas isso tem que mudar. E eu, como osteopata, eu entendia tudo o que estava acontecendo nesse organismo, principalmente por causa desse bloqueio da respiração e dessa fraqueza do abdômen, do reposicionamento dos órgãos. A gente na osteopatia dá muita importância para as vísceras, para os órgãos, o funcionamento. A prática da barriga negativa, o método, ele tinha tudo a ver com o que eu fazia na osteopatia, com o que eu orientava as minhas pacientes também. Então eu falei, por que não eu levar isso para mais mulheres? Por que eu não jogar isso no Instagram? E foi aí que surgiu a minha vontade de quê? De gravar essas aulas. E aí que surgiu a vontade de montar o BZ360, de pegar todo esse meu conhecimento, o meu jeito, o que eu tenho de entendimento, montar esse projeto. E aí eu gravei as aulas, o BZ360, com todo esse meu conhecimento de respiração, melhora da postura, para aliviar as dores da coluna, o funcionamento do intestino, o escape de xixi, que é a fraqueza do assoalho pélvico, o treinamento da barriga negativa, que é o vácuo. E aí que surgiu também, junto desse vácuo, a ativação da cinta natural, porque um complementa o outro.
E aí trazendo todo esse meu conhecimento, toda essa conexão dessas ferramentas que eu tenho na mão para as minhas coguetes. Então, coguetes, chega de buchão e vamos agora para a prática. Vamos aprender os primeiros passos para você ter a tão sonhada cinturinha fina. Parece que o que eu vou ensinar aqui é bobeira, mas não é. Isso aqui é muito importante e é onde eu vejo que as pessoas mais erram no seu dia a dia. E é o que faz você não ter consciência, aliás, não é isso, você não ter a consciência de como tá organizada essa sua respiração. Todo mundo respira, todo mundo vai respirar livremente. Ah, Carla, todo mundo respira. Sim, mas você precisa identificar essa respiração, que padrão que você tá, para onde que você tá jogando isso, qual musculatura que você está sobrecarregando e qual musculatura que você está deixando de acionar, de ativar. Primeiro erro que eu vejo muito quando eu vou fazer uma avaliação da respiração. As pessoas que respiram com a musculatura acessória. Ai, Carla, que musculatura é essa? Que musculatura é essa acessória? Não sei. Musculatura acessória, gente, é essa musculatura aqui, ó, de pescoço, trapézio. Essa musculatura é uma musculatura que a gente só deve solicitar quando a gente está num esforço físico intenso, como uma corrida, atividade aeróbica mais intensa. Aí sim a gente precisa dessa musculatura acessória, mas não no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente precisa ter uma respiração mais suave, uma respiração mais padrão tóraco-abdominal. E aí eu vou mostrar como que é essa respiração acessória que muita gente faz assim no dia a dia. Ó, a pessoa, ela puxa o ar e ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? É um padrão respiratório que bota muita intensidade no trapézio, nessa musculatura da cervical. E aí é onde eu vejo que quando eu atendo um paciente que se queixa muito de dor cervical, fala, nossa, mas isso aqui meu eu sinto rígido. Por quê? É uma pessoa que está o dia inteiro com essa respiração de ansiedade, uma respiração que ela está no padrão de luta ou fuga, sabe? De estresse. Então, primeira coisa que você deve pensar, se você tem esse padrão respiratório mais dessa musculatura acessória, é relaxar esses ombros. Primeiro pensa nisso, ó. Primeiro identifica se você tá respirando e você tá fazendo muito essa elevação do ombro. O que que você vai pensar? Em se conectar, botar sua mente aqui, ó, e pensar que esse ombro tem que derreter. Derreter-se. Muitas vezes eu ensino para as minhas alunas fazerem isso aqui, ó. Elevar o ombro e soltar. Principalmente na hora que vai dormir. Puxa o ar, ó. Eleva, tá? Intensifica o erro e depois, ó, relaxa. Deixa esse ombro cair. Ó, no início vai ser até difícil, porque você não vai conseguir, isso vai estar tão travado que você vai sentir assim, ai, eu não tô conseguindo soltar, mas faz várias vezes, tá? Identifica isso. Então, ó, eu solto o meu ombro, eu derreto o meu ombro. Eu quero chegar com a ponta dos meus dedos lá no meu joelho, ó, tá? Sem cair a minha postura, tá? Eu não posso cair a minha postura assim. Eu tenho que manter minha coluna erguida, ereta, e eu tenho que derreter os meus ombros, ó. Solta o ar de preferência pela boca nesse momento, para você relaxar mesmo, sabe? Deixa relaxar. Ó, viu que a ponta dos meus dedos querem chegar lá no meu joelho? Ó. Agora tenta respirar e não elevar esse ombro. Pensa que tem alguém segurando isso aqui para baixo, tá? Segurando aqui, sustentando isso aqui para baixo. Pensa em não levar esse ombro para cima, só deixa ele aqui embaixo, ó. Cresce a postura. Viu? Mexeu o mínimo que puder aqui em cima. Pronto?
Então, descodifica, desconstrói esse padrão respiratório de musculatura acessória, tá? Vamos agora para outro padrão, outro vício que eu vejo muito, tá? Você respirar e puxar o ar, tá? Ó. E estufar a barriga, tá vendo? Puxa o ar, ó. E estufa a barriga. Aí você tá projetando muito essa barriga para frente. Você tá trazendo ar para essa região aqui. Aí você vai falar assim para mim: "Ah, Carla, mas eu fiz RPG e o RPG manda eu respirar com a barriga, com o abdômen". Gente, sim, ele manda. Só que muita coisa hoje em dia, muita coisa vem mudando, tá? É uma respiração do RPG para você poder ganhar mais amplitude diafragmática? Sim, mas eu vejo hoje que foi assim mal interpretado, sabe? Esse padrão respiratório. Por quê? Porque na verdade você precisa respirar num 360. Você não tem só, o teu pulmão não está aqui no teu estômago, o teu pulmão está aqui em cima. E quando você puxa o ar, isso aqui tem que movimentar. Não é só aqui na frente. Você tem que fazer uma expansão 360. Então, a pessoa que pensa, que eu tenho que puxar o ar e eu tenho que jogar para minha barriga, não, isso está errado. Porque toda hora você vai estar dando, estímulo para sua barriga e para frente. É como se você estivesse toda hora engolindo o ar e vai cada vez mais estufando essa barriga, tá? Então, procura observar como é que tá. Se você tá fazendo essa respiração do estômago aqui, da barriga, projetando essa barriga para frente. E aí eu vou te ensinar agora como você vai identificar se você tá fazendo essa respiração. Vamos lá. Você vai botar uma mão aqui na costela, tá? E a outra mão aqui, na região abdominal. E aí você vai puxar o seu ar. Tá vendo? Você vai observar se essa mão que tá aqui embaixo, ela mexe mais do que essa mão aqui de cima, onde tá na costela, logo embaixo do peitinho, aqui, tá? Então, eu puxo o meu ar. E se essa mão que tá aqui embaixo, ela mexe mais, você tá respirando com a barriga, você tá engolindo o ar direto. Então, o que é ideal? O ideal é você se conectar aqui, traz a mente para cá, traz a mente. Botou a mão aqui na costela. Quem tem que mexer mais? A mão da costela. Então, expansão lateral aqui. Quando eu solto, essa costela ela volta, ela entra. Vou fazer de lado para vocês verem. Tá vendo que essa mão de baixo ela não mexe? Tá? Então essa mão de baixo ela tem que mexer o mínimo. Não é que não vá mexer, tá? Eu sei que no início, quando você começar a treinar isso, você vai ter dificuldades. Mas isso é treino diário, é você parar alguns minutinhos do seu dia, 2, 3 minutinhos, para você identificar isso, para você se policiar, você, sabe, ter esse domínio. Porque é rápido, quando você começa a praticar, o teu corpo ele aprende rápido. E aí eu vou para mais um padrão, que eu vejo muito também, e eu identifiquei mais ou menos há um ano, esse padrão das pessoas, que é na hora que solta o ar, estufar a barriga também. Então, novamente, feedback, é mão na costela e a mão um pouquinho mais aqui embaixo, mais na região inferior aqui do umbigo, tá? Você vai puxar o ar e vai ver se na hora que você solta o ar, você empurra essa barriga para frente. Se essa mão, ela é empurrada pelo seu abdômen. Então, chego até a cair meu ombro,
Porque na hora que eu solto o ar e essa barriga pesa, ela me traz para baixo. Ela faz eu ficar mais cifótica, ó, coluna corcunda e projeção da minha barriga para frente. É aquela pessoa que fica com o peitinho aqui embaixo, ó, tá? Parece que o peito tá caído e barriguda para frente. E aí, às vezes, num conserto dessa postura, você tendo uma consciência corporal disso, você consegue se alinhar em poucos segundos. Só você encaixar seu ombro e trazer essa barriga para dentro. E aí, como que você vai treinar essa respiração? Você vai treinar essa respiração de uma forma muito simples. E é o que, assim, eu vejo que vai te ajudar em todos os outros padrões também. Você vai novamente ficar com a sua mão aqui, ó, na costela. Isso aqui é muito importante, gente. Essa mão na costela aqui para você identificar, porque é aqui que acontece a nossa respiração. Mão na costela, mão aqui embaixo. O que você vai pensar? Que na hora que você soltar o ar, você vai ter que recolher esse abdômen. Esse abdômen ele tem que recuar, ele vir para dentro. Então, ó, eu puxei o ar. Quando eu puxo o ar, essa minha mão aqui da costela, ela tem que movimentar mais, não essa daqui. Lembra que eu já ensinei no anterior? Então, ó. E na hora que eu solto o ar, olha a minha mão indo para dentro. Olha, eu sentindo. De novo, ó, pra vocês observarem. Olha, umbigo para dentro e para cima. Então, eu tô mudando esse padrão. Eu tô prestando atenção para poder mudar esse padrão. Então, isso é treino. Isso é treino. Treina todo dia 1 a 2 minutinhos. Se você treinar durante essa semana, você já vai chegar na sexta-feira com outro padrão respiratório. Já de uma outra forma, porque não é difícil. Isso vai ser rápido, tá? E agora eu vou dar um outro feedback, tá? Importante. Você vai deixar agora as duas mãos aqui nas costelas, ó, tá? De um lado e do outro. Relaxa os joelhos, não fica com o joelho travado, tensa aqui, tá? Relaxa esse joelho, relaxa, deixa ele um pouquinho semiflexionado. Põe a mão nas costelas, ó, as mãos aqui nas costelas. E aí, ó, tá vendo que meus dedinhos estão juntos aqui? Né? Tá juntinho. Quando você vai puxar o ar, isso na frente do espelho, tá? Você tá se olhando na frente do espelho, você vai observar. Você vai puxar o ar, ó, os dedos vão se separar. E quando você soltar o ar, eles têm que se aproximar, ó, tá? Eu vou puxar o ar. Ó, eu tô com um toque leve nas minhas costelas, eu tô com um toque leve, eu não tô aqui, ó, enfiando o dedo não, ó, tá? Eu tô aqui leve, eu tô deixando as costelas movimentarem minhas mãos. Então, olha lá, ó. Abriu, agora eu solto o ar, aproximou meus dedos, ó, viu? Dedinho com dedinho aqui. Aí você tem que ter esse pensamento aqui, dessa expansão, tá? Ó. Fechamento das costelas. Quando eu puxo o ar, minhas costelas vão abrir, ó. Quando eu fecho, elas vão se aproximar. Imagina, sabe um X aqui? Assim, ó. Aqui, ó. Um X. Pensa num X aqui, ó. Tá? Sai daqui dessa costela e vem aqui nessa crista ilíaca, ó, nesse osso aqui. Outra aqui passando para cá. Pensa que na hora que você solta esse ar, ó, isso é como se fosse uma cinta, fosse um X, ó, cruzando, ó, tá? Porque isso aqui vai se aproximar, isso aqui vai entrar, entenderam? Então é dessa forma. Outro feedback legal para vocês prestarem atenção, vocês podem também curvar um pouquinho, tá? Aqui, pôr a mão aqui, ó, olhar para baixo e não deixar, botar até a mão aqui, ó, até pode botar a mão aqui, tá? Na hora de puxar o ar, ó, sentir movimento mais posterior aqui, tá?
Você vai sentir que na hora que você puxa o ar, isso aqui movimenta mais aqui atrás, nas suas costelas aqui na parte de trás. Então, ó, mão na barriga, ó, olhando para o chão, tá? Não fica assim colapsada, não. Fica com postura legal. Mesmo que você esteja numa curva C, você tá com uma postura legal. E aí, sente, ó, na hora que você puxa o ar, movimentar mais aqui atrás, sem a barriga empurrar sua mão para frente, tá? E na hora que solta, recolhe essa barriga, recolhe ela, traz ela para dentro. De novo, ó, deixar uma mão, não sei se vou conseguir passar isso para vocês assim, ó. Ó, viu? Movimentou mais aqui. E minha barriga aqui veio para dentro, ó. Empurrei para dentro. Ó, movimentei mais lateral. Ó, para dentro. Na hora que eu soltei o ar, a minha barriga não empurrou minha mão para frente. Você tá fazendo aí junto comigo? Ou você tá só aí olhando? Ah, não, Carla, eu só vou ver, só vou olhar. É melhor praticar. A gente aprende praticando, fazendo. Porque o teu cérebro só vai assimilar, só vai registrar um novo padrão respiratório se você praticar. Não adianta você ficar olhando só. Ah, eu vou ver a aula, eu vou olhar. Não, é a prática, é ação, é agora. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Nossa segunda aula será na quarta-feira e eu quero muito você presente aqui comigo, sabe por quê? Porque eu vou revelar como você vai liberar o seu diafragma. E o que é esse diafragma? O diafragma é o nosso principal músculo da respiração. E é necessário liberar esse músculo para você fazer um excelente vácuo, fazer a prática da barriga negativa. Você já aprendeu a identificar o seu padrão respiratório, agora a gente vai passar para o segundo passo, que é a liberação desse músculo, que ele pode estar com uma tensão e fazendo você ter dificuldades também até mesmo na respiração. E na hora de você fazer o vácuo, o que eu vejo que é onde as mulheres mais se deparam com dificuldades, que é na hora de fazer o vácuo. Então, não perca essa aula, que eu vou te ensinar a liberar esse diafragma. E também eu vou te revelar como fazer aquele vácuo perfeito, aquele vacão. Então, não perca essa aula de quarta-feira. Já anota aí, já bota aí para apitar, para acionar lá no grupo, fique atenta no grupo do WhatsApp, que ó, a gente vai meter bronca na quarta-feira e você vai sair dessa aula fazendo o seu vácuo.